Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional 4x4. Que alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. Nós já estamos aí avançando nas nossas leituras diárias e nós estamos no livro de Atos e vamos ver os capítulos de 8 a 11. O que eu queria falar um pouquinho para vocês hoje é que Deus, Ele não exclui ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer que todos se salvem. Deus ama a sua criação, nós somos criação do Senhor. E como criação do Senhor, Ele quer que todos nós nos tornemos seus filhos. E o versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês está no capítulo 10 de Atos, é o versículo 34, que diz assim: Então Pedro começou a falar, ele disse: Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, né? Então, o que isso quer dizer? Deus é imparcial. Ele trata todos iguais. Ele é justo. Ele não trata as pessoas porque elas são estudadas ou porque têm algum conhecimento. Deus não trata ninguém diferente por causa da cor, da idade, do sexo. Deus nos vê como iguais. Ele nos trata como iguais. Quem vê diferença somos nós. Quem enxerga diferenças e acha que aquele é melhor porque conhece mais, porque tem determinado estudo, somos nós com o nosso coração enganoso. Mas Deus nos vê todos iguais, criaturas dele, né? E Ele quer que nós nos tornemos seus filhos. A gente pode ver que esses capítulos, eles mostram isso, né? Deus, né, através de Jesus, Ele transforma vidas. Jesus, ao entrar no coração das pessoas, Ele transforma pessoas. E Deus não está importando se aquela pessoa é alta, é magra, é gorda, é baixa. Não importa, o que importa é o coração. É o desejo de servir a Deus, é o desejo de buscar e seguir ao Senhor. A gente vê aqui no capítulo 8, começa a falar, né? Está falando aqui sobre Saulo. Saulo era um grande perseguidor da igreja, né? Ele perseguia os judeus, ele não era judeu e perseguia os judeus, porque aqui a gente está num contexto que Jesus já ressuscitou e deixou uma missão para os discípulos. Ele falou, olha, vocês vão pelo mundo, preguem a palavra, né? Falem tudo aquilo que eu ensinei para vocês e o principal, façam discípulos. Então, aonde os discípulos iam, os discípulos de Jesus? Eles anunciavam a palavra de Deus, pessoas se convertiam, pessoas criam, né? Acreditavam em Jesus, acreditavam no sacrifício de Jesus, né? E verdadeiramente se confessavam a Jesus, se arrependiam dos seus pecados e eram instruídos a andar nos caminhos, né, de Deus, nos caminhos de Jesus, a andar como Jesus ensinou. E Saulo, então, perseguia essas pessoas, né? E aí Saulo, então, ele está indo para Damasco. A gente vê lá no capítulo 9, né? Ele está indo para Damasco para perseguir os judeus. E ele era muito agressivo. Ele era muito cruel. Todos tinham medo dele, né? Só de ouvir falar Saulo, né? As pessoas já tremiam nas bases, porque ele era muito cruel. E então, Saulo, no caminho para Damasco, ele perde a visão e escuta uma voz, a voz de Jesus, que diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Após, né, esse encontro que Paulo teve com Jesus, ele precisou perder a visão para ter esse encontro com Jesus. Paulo, então, é direcionado à casa de Ananias, né? Ananias estava com muito medo. Deus falou com Ananias, olha, vou te enviar Saulo, você vai instruir ele, você vai impor as mãos sobre ele e ele vai ser curado. Então, mesmo Ananias com medo, ele obedeceu. A gente vê aqui um homem mau, cruel, mas Deus, né? Jesus entrou na vida desse homem, transformou ele de um matador sanguinário, ele passa a ser um dos maiores anunciadores da palavra de Deus para aqueles que não eram judeus, que na Bíblia é chamado de gentios, né? Que somos nós que não temos, né, a nacionalidade, que não somos judeus.
Quando Jesus morreu, né, a gente sabe pelas histórias do Antigo Testamento que Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Mas o povo de Israel, né, infelizmente se voltou contra Deus. Então, Deus, né, na sua soberania e amor pelo seu povo, querendo que todos se salvassem, enviou Jesus, um plano perfeito. Jesus, ao morrer, estendeu a salvação a todos nós. E todos nós temos acesso à salvação. Basta apenas aceitarmos a Jesus. Porque Deus, ele quer que todos se salvem. Né? Saulo era sanguinário. E Jesus entrou na vida de Saulo e transformou. Né? Então, a gente vê aqui no capítulo 10, né? Falando então sobre uma visão que Pedro teve. Esse contexto do versículo que a gente leu, Pedro foi designado aí à casa de Cornélio, um homem que não era judeu, né? Ele era um centurião, mas ele era um homem que orava, que dava esmolas, que era fiel, né? Que conhecia Deus, né? Buscava Deus. Ele não conhecia todo o plano de salvação, né? Ele ainda não conhecia a Jesus, né? Mas ele buscava a Deus. E então, Deus, conhecendo o coração de Cornélio, que não era judeu, que era um gentil, ele vai e manda Pedro até a casa de Cornélio. Para quê? Para que eles conhecessem a salvação, para que eles pudessem receber a salvação e se tornarem filhos de Deus. Só que os judeus, eles viam, né, aqueles que não eram judeus, para os judeus eram pessoas impuras. Né? Então, Pedro tem uma visão, né? Ele vê lá o céu, um grande pano, animais descendo por esses panos, né? E então, Deus vira e fala assim, olha, come esse animal. E aí Pedro fala, mas como que eu vou comer esse animal? Ele é impuro, eu jamais vou colocar na minha boca algo impuro. E Deus fala assim, né? Aquilo que eu purifiquei não é impuro. Então, Pedro entendeu o que Deus estava querendo dizer. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele transforma aquela vida, ele purifica. E aquele que aceita Jesus como o seu único e suficiente Salvador se torna parte da família de Deus, se torna filho de Deus. Era isso que Deus estava mostrando para Pedro. Olha, você vai na casa de Cornélio, o centurião, porque eu me agrado dele, eu me agrado do coração dele. Ele precisa conhecer mais, ele precisa conhecer a verdade. Vá até lá, pregue a verdade, pregue sobre Jesus. Então Pedro chega lá, é super bem recebido por Cornélio, e ele prega, e aquelas pessoas recebem o Espírito Santo. Porque os primeiros que receberam o Espírito Santo foram os judeus, né? Os discípulos de Jesus, que eram judeus. E os gentios, né? E essas pessoas que estavam na casa de Cornélio eram considerados gentios, eles eram considerados impuros pelos judeus. Os judeus não poderiam nem ter contato com essas pessoas que não eram judeus, né? Porque eles eram considerados impuros. Mas Deus mostrou, olha, aonde eu entro, aonde eu habito, não há impureza, porque eu purifico. E era isso que Deus estava mostrando, que Ele queria que todos fossem purificados. É isso que Deus está nos dizendo. Ele quer que nós sejamos purificados. Ele quer que nós sejamos transformados. Ele quer que nós sejamos pessoas diferentes, pessoas parecidas com Jesus. Deus, né? Ele não exclui ninguém. Ele ama todos igualmente. Ele me ama e Ele te ama. E Ele enviou seu Filho para dar a vida por todos nós. E Ele quer que todos nós nos salvemos. Ele quer que todos nós, né, um dia vamos morar no lugar onde Ele está preparando e na sua presença. Então, não perca tempo. Volte-se para o Senhor. Busque a Deus. Né? Aí Pedro, quando ele volta, né, da casa de Cornélio, então ele é afrontado pelos judeus, falando assim, mas que isso, Pedro? Você lá na casa de um impuro, de um gentil, que nem é judeu, isso não pode. E aí, então Pedro, ele vai e conta, né, o seu sonho,
ele se defende e fala, olha, estou apenas, né, como se ele estivesse falando, estou apenas cumprindo a vontade de Deus. E eu entendi que Deus, ele ama todos igualmente, que Deus quer que todos se salvem, que Deus quer que todos sejam purificados, né? E dessa forma, ele explicou para aquelas pessoas, para que eles também pudessem entender. Então, a gente precisa fazer essa escolha, né? Precisamos buscar a Deus. Precisamos entender que Deus nos ama igualmente. Muitas vezes a gente olha para o lado e fala assim, mas por que eu sofro mais? Porque a gente sempre acha que o nosso sofrimento é maior do que o do outro. Mas a gente não sabe o que o outro está passando. E a gente acha que Deus se esqueceu de nós, que Deus não nos ama porque estamos passando por esse problema. Ou que Deus ama aquele mais porque aquele tem mais, porque aquele ganhou mais, porque aquele, né? Ou muitas vezes a gente acha que aquele merece mais porque ele ora mais, porque ele... E isso não é verdade. Aqui, como a gente aprendeu hoje, Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos olha como iguais. E sabe o que somos? Pecadores. Todos nós. Não importa qual pecado você cometeu. Aqui a gente viu Saulo, um homem sanguinário que matava pessoas, e ele foi restaurado por Deus, ele foi alcançado por Deus, e ele se tornou o maior evangelizador, o maior pregador da palavra de Deus, né? A gente vê aqui, né, também falando sobre Filipe, que batiza um eunuco. Ele estava lendo lá uma porção da palavra de Deus, que era Isaías, lá do Antigo Testamento. Ele não entende o que ele estava lendo, e Filipe, então, é enviado por Deus até aquele homem, porque Deus viu desejo no seu coração de entender, de conhecer mais. E é isso que nós precisamos ter, o desejo de conhecer mais a Deus, de buscar a Deus. Se Deus vê esse desejo no seu coração, pode ter certeza que Ele vai até você, que Ele vai te alcançar, e Ele vai restaurar a sua vida. E você vai encontrar um Pai amoroso, um Pai perfeito, que nos ama igualmente e não faz acepção de pessoas. Que você possa buscar ao Senhor todos os dias, que você possa correr para os braços de Deus. Não perca tempo, mas de poder vivenciar e sentir esse amor que Deus tem para nos dar. Esse amor ágape, puro, que só Deus pode nos dar. Vou deixar aqui uma oração, se vocês gostaram desse vídeo. Por favor, curta, compartilha, para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Pai, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é perfeito, é grandioso, é soberano, Pai. Ó Deus, hoje aprendemos que o Senhor nos ama igualmente, Pai. Que o Senhor nos vê, ó Pai, todos da mesma forma. Somos pecadores, ó Pai, não importa qual pecado cometemos, ó Pai, porque perante a Ti não existe pecado grande ou pecado pequeno, existe pecado, e o pecado nos separa de Ti, ó Pai. Mas Jesus, Ele veio para nos restaurar. Jesus veio para restaurar a nossa intimidade, a nossa relação contigo, Deus. Que todos possam entender que nós precisamos de Jesus, que nós precisamos deixar Jesus entrar nos nossos corações e fazer a transformação necessária. Que a única forma de chegarmos até a Ti, Senhor, é através de Jesus, ó Pai. Que todos possam ter essa clareza, como Paulo teve, ó Pai. Que nós não precisamos, ó Pai, perder as nossas visões como Paulo precisou para que ele pudesse entender. Mas que nós possamos entender, ó Pai, de ouvir falar, ó Deus. Fala aos nossos corações, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a ser cada dia melhores. Pois essa oração que eu te faço, agradecida em nome santo de Jesus. Amém. Obrigado pela atenção.